Vamos então partir para a conversa com o Dr. Pedro Vaz, especialista em medicina tradicional chinesa, acupuntor, que tem mantido esta colaboração aqui na Rádio Boa Nova. Saudar o Dr. Pedro Vaz. Dr. Pedro Vaz, seja bem-vindo mais uma vez à Boa Nova. Obrigado, eu é que agradeço. De explicar que então este é um programa que deveria ter já acontecido na última quinta-feira do mês, não foi possível, tivemos que desmarcar, no entanto, estamos hoje aqui a repor esta conversa, este programa. Dr. Pedro Vaz, hoje para falarmos de um tema que toca a tanta gente, se não a quase toda a gente, que é a ansiedade. É um tema pertinente, muito atual, muita gente a procurar ajuda para ultrapassar este problema que é a ansiedade. Antes de mais, bom dia a todos e obrigado uma vez mais de poder estar aqui neste espaço que pretende ser de informação e de esclarecimento. E já agora, sem o querendo interromper, já agora dizer que estão abertas as linhas para a participação, ou seja, quem nos está a ouvir e que queira colocar alguma questão ao Dr. Pedro Vaz pode fazê-lo através do número 238-605-205 ou 238-605-206, ou se for mais fácil podem também deixar a sua questão na nossa página do Facebook. Estamos em direto, é só deixar a sua questão que o Dr. Pedro Vaz responde com todo o gosto que saiu. Então, voltamos então ao seu raciocínio. A ansiedade é um tema... Portanto, hoje estamos a falar de ansiedade por sugestão sua e bem. Já anteriormente abordámos a lombalgia, que é uma das coisas que mais influência tem na vida das pessoas, e agora do lado psíquico, portanto, a condição psíquica ou mental que mais preocupa tanto a comunidade médica como a sociedade em geral, são mesmo os distúrbios de ansiedade. Atualmente, e fazendo um ponto de situação, estima-se que 60 milhões de pessoas, ou seja, 6 Portugais, sofram já de distúrbios, de algum tipo de distúrbio de ansiedade na União Europeia, e 380 milhões de pessoas sofrem de algum tipo de distúrbio de ansiedade a nível mundial. Portanto, os números falam por si e deixam uma clara mensagem da importância e do impacto que este assunto tem na saúde global, na saúde das comunidades, porque todas as doenças do foro psíquico têm um grande impacto, quer a nível pessoal, a pessoa em si, como laboral, como depois social. Dr. Pedro, já agora que começam a interagir connosco a partir do Facebook, neste caso julgo que é mesmo só uma saudação que lhe estão a dirigir, o Sr. Armindo Fernandes Rodrigues Moura, que lhe diz: bom dia, Dr. Pedro Vaz, estou a vê-lo em direto na Rádio Boa Nova, tudo bem com o senhor? E diz que é o senhor do Seixo transmite-lhe também parabéns para si, portanto, certamente é alguém que acompanha este senhor Armindo. Sim, é possível. Agora, sem ver, é possível. É possível. Portanto, falávamos e estamos a falar da ansiedade. Doutor, há cada vez mais gente com estes distúrbios. O que é que provoca a ansiedade? Eu vou tentar falar uma linguagem acessível a todos. Acessível e comum, que seja perceptível para todos. É importante perceber o que é a ansiedade, o próprio nome, o que é que significa. Portanto, vem de ânsia. O que é ânsia? É o medo, é uma preocupação de algo futuro. Não há ansiedade do passado. Pode ser consequência de... Portanto, é uma preocupação, é um medo do futuro, do que vai acontecer. Se nós analisarmos a evolução dos tempos e as mudanças, hoje em dia os ritmos de vida são extremamente acelerados, são extremamente preenchidos, quer do ponto de vista de informação, estamos sempre a receber informação, quer seja pela via do trabalho, pelas exigências que são cada vez maiores nesse campo, quer pelos telemóveis, pela tecnologia, pela informação. O nosso cérebro está constantemente
a receber informação e as vidas são cada vez mais pesadas. Há cada vez menos tempo para não fazer nada. Principalmente nas crianças nota-se muito isto, aquele tempo para contemplar o belo, para conversar, para estar connosco próprio, a fazer uma introspeção, um relaxamento, não fazer nada. Hoje em dia as pessoas... E que é importante, não é? É importante termos o tempo para nós, o não fazer nada, o descansar. Uma das características da pessoa ansiosa, porque está um ciclo vicioso, é a dificuldade de lidar com a lentidão, de lidar com o espaço vazio, com o tempo que para essa pessoa lhe parece inútil, mas não é. É muito importante, e fazendo aqui uma localização da ansiedade. A ansiedade pode ser vista como um mecanismo inato, fisiológico, que nós temos, porque nós, né, a nossa história é curta, né, na história do mundo, não é? E agora isso não se passa, mas o nosso sistema, o nosso corpo físico e mental está preparado para reações bruscas. E a ansiedade e a sintomatologia da ansiedade é isso mesmo, é como que o nosso corpo estivesse preparado para uma luta ou para a fuga. Isso é bom, porque eu, ao vir para aqui, tenho um bocado de ansiedade, vou estar exposto, vou falar, mas isso predispõe-me a estar na plenitude das minhas faculdades intelectuais para poder melhor expressar as minhas ideias e a minha opinião. Ou seja, é uma coisa inata que, quando está de acordo com o estímulo, ou seja, um exame, as crianças têm um exame nacional ou da 4ª classe, agora é normal que andem ansiosos, porque é uma situação nova que nunca vivenciaram, que é importante e decisiva para as suas vidas, ou pensam dessa forma, e isso causa ansiedade. Isso é normal, portanto, isso é um mecanismo fisiológico. Agora, deixa de ser anormal é quando esta taquicardia, esta sudação, esta opressão torácica, esta visão turva, esta sensação de enjoo e esta sensação de algum desconforto que depois se esbate com o decorrer da ação quando estamos perante uma situação nova ou de perigo, porque o corpo, esta descarga adrenérgica, não é, tem algum efeito. Agora, se eu estiver sentado no sofá, sem qualquer perigo ou qualquer medo de nada, estou no meu ambiente, um ambiente controlado em casa, e desencadeio um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, aí estamos a falar de um distúrbio de ansiedade. Há vários, mas acho que não tem interesse estar aqui com uma dissertação má Claro que sim. Lembrar, doutor, quem nos escuta, que é possível interagirem connosco através dos números 238-605-205 ou 238-605-206. Também nos podem colocar questões através do nosso Facebook, da Rádio Boa Nova, onde estamos também em direto. Estamos a falar da ansiedade, o doutor já explicou quais são de facto os sintomas desta ansiedade e de que forma podemos contornar, o que é que devemos dizer ao nosso corpo, ao nosso eu, para tentarmos contornar esta ansiedade. De uma forma simples, era isto que eu expliquei, ou seja, uma pessoa ansiosa ou que sofre de um distúrbio de ansiedade ou que tem ataques de pânico, portanto é uma pessoa que perante um estímulo, ou seja, perante uma situação do cotidiano, uma situação que lhe é normal e comum, desencadeia uma resposta fisiológica inadequada àquele momento, porque é um momento normal. Portanto, e tem uma série de sintomatologia, taquicardia, opressão torácica, mal-estar, enjoo. Pronto. Se isto for permanente, a pessoa vai começar a percepcionar tristeza, um cansaço físico, um cansaço psíquico, um desapego, tendência para o isolamento. Poderá evoluir para a depressão, não é? Exatamente. Pode ser o ponto. Porque, imagine, isto é tanta coisa, às vezes é difícil criar aqui um foco. Esta chegada abrupta de estímulos
a nós, não é? A informação é tanta, fazendo uma analogia do cérebro ao músculo, se estiver o dia todo assim, vou chegar ao fim do músculo e tenho o bíceps completamente fadigado. O cérebro é a mesma coisa, portanto é muita informação, principalmente, e há estudos feitos, não quero ir muito por essa via, mas muitos estudos que demonstram o impacto que a tecnologia, que é muito importante, mas que tem um impacto muito negativo neste campo. Porquê? Porque há uma constante, não há um desligar do mundo exterior àquela pessoa. Mas nós temos que desligar, não é? Exatamente. O descanso é fundamental. O descanso o descanso porque a ansiedade, o principal problema é que as pessoas perdem a capacidade de usufruir do dia a dia, o simples prazer de viver. E porquê é que nós agora temos tudo, não é? Se compararmos há 30 anos atrás, não quer dizer que antes não houvesse ansiedade, claro que não era estudada e não era falada, as pessoas hoje em dia mas já falam... Mas o ritmo não era tão acelerado também. Exatamente, não era aí que eu queria chegar. Não falam tão abertamente, hoje em dia, embora também não é... As pessoas não gostam de chegar a um café, eu sofro de ansiedade, claro. Não é? Mas procuram ajuda, procuram apoio. Até porque é muito impactante e limitante, não é? Agora perdi-me aqui. Doutor, por exemplo, imaginemos alguém que ainda acabou de se levantar, tem um dia de trabalho pela frente e só de pensar no que tem para fazer já está ali com uma situação de ansiedade, não é? Há formas de ajudar as pessoas, claro, para ultrapassar... Há várias... A medicina convencional... Tem a psiquiatria, que recorre a ansiolíticos, a benzodiazepinas, antidepressivos, beta-bloqueantes, inibidores da aminooxidase. Pronto, há uma série de medicamentos que podem ser importantes, digamos que para voltar a ter o controle sobre esse problema. Contudo, e claro, seria estranho que não fosse essa a minha opinião, eu acho que as pessoas devem viver sem ser na dependência de um medicamento, embora existam casos que é necessário e não há outra solução, porque são déficits que se verificam de determinadas substâncias. Depois temos também a psicoterapia e, claro, temos a medicina tradicional chinesa, que como uma medicina holística. E o que é isto de holístico? Não é nada esotérico, nem... o que é que isto significa? Que esta medicina consegue perceber, interpretar e apresentar soluções tanto nos aspectos físicos e psíquicos de forma indissociada. Ou seja, nós vemos o homem como um todo. Se eu tiver um sintoma físico, uma taquicardia, uma palpitação, eu percebo qual é a emoção que pode estar afetada e que pode estar ligada, portanto, a esta sintomatologia. Então consigo fazer um diagnóstico bastante diferenciado do quadro sintomatológico daquela pessoa e o nosso corpo tem, falando em medicina tradicional chinesa, porque as pessoas pensam, então, mas como é que umas simples agulhas vão tratar ou vão melhorar um quadro de ansiedade? Sim. Portanto, nós, a fitoterapia e a acupuntura, que são as ferramentas terapêuticas mais usadas da medicina tradicional chinesa no âmbito da ansiedade. E porque também queremos interagir com as pessoas. Carla Rangel Avelar, só mesmo a cumprimentá-lo. Dr. Pedro é um excelente acupuntor. Não sei se conhece Carla Rangel Avelar, que está na nossa escuta e a ver também o nosso
nosso vídeo, que estamos em direto no Facebook. Não queria interromper, é só para mostrarmos às pessoas, aos ouvintes, que queremos fazer deste um programa com alguma interatividade e podem ligar, tirar algumas dúvidas, também ficar com alguns conselhos que o Dr. Pedro Vaz pode partilhar no sentido de ajudar a tratar estes distúrbios da ansiedade. Podem ligar o 238-605-205 ou 238-605-206 ou então apresentarem as suas questões através do Facebook. Doutor, estávamos as então... são sempre até começar, mas claro, têm dificuldade de se expor, não querem mostrar à comunidade que de facto possam estar a passar por um momento menos bom devido a essas questões da ansiedade. Falava então que... Mas pronto, acho que já percebemos o que é a ansiedade. Certo? Estava a dizer que estávamos a falar então nas soluções. Claro, como é que uma falei simples nas outras, agulha... não é a minha área, claro. Agora as soluções que eu apresento. E vou falar até de um pouco, fazer aqui uma analogia. Para nós, e isso é convencionado, a ansiedade parte de um medo, de uma preocupação excessiva. Certo? Portanto, e a MTC... faz uma ligação. Nós temos MTC, medicina tradicional chinesa. Nós temos o organismo tem 5 sistemas orgânicos: o fígado, o coração, o baço, o pulmão e o rim. E além das funções fisiológicas que todos sabemos, no rim de filtração, aqui a medicina tradicional chinesa desenvolveu-se em comparar, por exemplo, o sistema orgânico rim, a sua funcionalidade com um elemento da natureza, que neste caso é água. No caso do coração, com o elemento fogo. Isto não é nada, eu vou aproveitar para fazer aqui uma analogia. E então, se eu tiver uma sintomatologias que dizem respeito, portanto, à fisiologia cardíaca ou à fisiologia renal, eu penso que poderá ter uma via física ou emocional. E de acordo com o sintoma consigo perceber isso. De forma simples. E então, cada órgão tem um canal exterior, que é os tais canais ou meridianos, ou aqueles pontinhos que vemos pelo corpo todo. O que é isso? É um alongar do órgão para a parte externa, ou seja, para nós, de forma simples e minimamente invasiva, conseguimos influenciar, neuromodular a fisiologia desse órgão. Não sei se sim, eu estou consegui a compreender. Claro. No caso da ansiedade, nós temos 3 emoções que são afetadas: o medo e a preocupação, e a cólera, a irritabilidade, a frustração, o stress, a acumulação deste peso de vida que temos hoje em dia. E porquê é que há tanto? Um pai de família tem medo porque tem instabilidade laboral, as contas são cada vez mais avultadas, é tudo caríssimo, a alimentação, além de caro, preocupa, o crescente, as doenças, é o tempo não existe tempo de qualidade para estarmos em família e dialogar, e com tempo. É uma vida muito a correr, muito frenética, e acho que isso é transversal a todos nós, e são estímulos, mas são tantos que eu fico com um síndrome de pensamento acelerado, um síndrome de uma preocupação constante e de um medo pelo futuro. E isso desgasta-me a fisiologia, fisiologia do rim. E nós temos um eixo que se chama eixo Shaolin. Isto é interessante porque faz aqui o paralelismo, que é entre o rim e o coração. O rim é água e o coração é fogo, como expliquei. Então, se faltar a água, o fogo sobe. E aparecem estas manifestações de hiperestimulação, desadequadas ao estímulo que temos. Fazendo o paralelismo para uma linguagem científica ou da medicina convencional, isto é o sistema nervoso autonómico. Ou seja, o rim é o sistema nervoso parasimpático, o coração, sistema nervoso simpático. Se um está reduzido, está enfraquecido, o outro aumenta. E o sistema nervoso autonómico tem a função
de regular as funções elementares, as funções cardiorrespiratórias. Pronto, é aquele sistema que nós não controlamos. Se o sistema nervoso simpático ativa, deve estar ativo durante o dia. Parasimpático deve estar ativo durante a noite. Ou seja, isto é o dia, simpático aqui, parasimpático. Durante a noite deve ser assim. Para os mecanismos de reparação, os mecanismos de reestruturação celular, de descanso, para acordarmos com uma sensação de sono reparador. Portanto, quando o estímulo, quando o input, a chegada de estímulos é tão elevada, ficamos com uma hiperativação disto. Ou seja, isto é medicina convencional. Na medicina chinesa nós chamamos que é uma hiperatividade da fisiologia cardíaca, ou do yang do coração, ou um vazio da tal água, do tal hino do rim. Portanto, são linguagens, isto é para desmistificar que pensam que estas linguagens são místico-mágicas. Não são. São linguagens adequadas há 3.500, 4.000 anos atrás, sem mecanismos, sem parametrização, sem paraclínica, sem dissecação de cadáveres. Portanto, era um pensamento já muito evoluído e tem-se agora, com os instrumentos atuais e modernos, verifica-se isso mesmo. Muito bem. Dr. Pedro, e consegue então a MTC, a Medicina Tradicional Chinesa e a acupuntura, conseguem ajudar e resolver estes problemas da ansiedade? Estes até se calhar poderão ser o maior número de casos a que têm vindo a dar resposta. Atualmente, principalmente nos grandes centros, aparecem muitos casos e cada vez pessoas mais novas, inclusive pais que levam as crianças que depois têm uma série de sintomatologia, porque isso é muito complexo. Por exemplo, um eczema atópico numa criança pode ter a ver com isto tudo que tivemos a falar. E as crianças têm uma agravante. As crianças absorvem o ambiente à sua volta. E o que é que acha do ambiente que está à nossa volta? Pois, é um ambiente muito e demasiado acelerado exatamente, para... mas a criança não consegue verbalizar, não é? Claro. E então interioriza e não sabe manifestar, e depois aparecem sinais externos, inquietação, falta de concentração, desapego, isolamento, desinteresse, irritabilidade, surtos de agressividade. Portanto, devemos estar atentos a estas situações. E cada vez mais assistimos, mesmo entre os adultos, a mais agressividade, situações de violência que certamente decorrem. Claro, é o culminar de uma acumulação de situações do dia a dia, porque hoje eu acho que a vida se tornou demasiado pesada. Mas as pessoas também terão que ter esta tomada de consciência, não é? E tomar atenção aos sinais que o nosso corpo nos dá. Já falámos um bocadinho do que isto é, de uma forma geral. Já falámos também de que forma é que isto apresenta ao bocado. Temos esse e depois temos outro, que é, por exemplo, as pessoas que têm uma irritabilidade muito fácil. Então o que é que tem? Não sei bem, mas tenho sempre um desconforto gástrico e o estômago parece que tem aqui uma bola, ninguém me faz nada, mas ando sempre irritado, já acordo irritado, cansado, sinto-me com exatamente essa sensação de fadiga cansaço. Quando mal nos física, levantamos já psíquica, estamos cansados. Inadaptação, paciência, impaciência, isso tem a ver com o quê? Com a outra segunda etiologia que eu não acabei por explicar, que é, nós temos o filtro das emoções, chamemos-lhe assim de uma forma, que é o nosso fígado. Até os antigos diziam, maus fígados. Isto tem tudo ligações. Quando alguém tinha mau feitio, dizes que tem maus fígados. fígados. É o filtro das emoções. Lá está, daquela ligação entre o órgão e a parte emocional. O fígado tem funções muito importantes no corpo, nomeadamente o fluxo de sangue e nutrientes, levar a todo lado. Portanto, se ele for afetado, isso vai se repercutir a nível musculotendinoso, as dores, as tensões musculares, tendinites frequentes, a secura da pele.
a mente não tão clara, é como que a mente, o conhecimento está lá, mas está turvo, ando desinspirado, não, antes fazia isto, antes escrevia uma carta com uma facilidade, agora estou aqui, não consigo. Isto é um bloqueio. E nós, indo lá aos tais pontos certos, conseguimos atuar no órgão, e esse órgão tem implicações físicas e emocionais, ou seja, conseguimos combater e controlar e ajudar estas duas frentes em simultâneo. É a grande vantagem, de forma inócua, natural, sem qualquer dependência. Depois é importante também o apoio, explicar, dar dicas, não é? Dar dicas, conversar, perceber, por exemplo, eu sou ansioso porque tenho uma dívida de 250 mil euros ao banco e não a consigo pagar. Pois. Enquanto eu não resolver isso, claro que estou ansioso. Portanto, tenho um fator causa e efeito que tem que ser eliminado para que eu possa ou então relativizar. Às vezes um problema depois é o cansaço, a fadiga neurológica deste boom de hiperestimulação leva a uma fadiga, e um cérebro cansado não pensa adequadamente, e um problema que é um grão de areia facilmente parece uma praia, e assim consecutivamente. Portanto, a acupuntura consegue ajudar através das agulhas? A medicina tradicional chinesa, claro que não estamos aqui a falar de ciência, mas se quiserem fazer uma pesquisa, informarem-se melhor, com mais tempo, não é que aqui não é possível, Harvard tem estudado muito o Qigong, que é aquela que todos já devem ter visto nos filmes asiáticos, estão de manhã com aqueles movimentos que lentos, até olha, ali estão aqueles tolinhos ali com mas aquilo, não são nada tolinhos, olhar para o ar e a fazer aquilo. Aquilo são exercícios, portanto, estudados, desenvolvidos, também, que trabalham a respiração e ensinar a respirar e a mover. Para quê? Para que determinados exercícios estão a regular a tal fisiologia interna. Só o respirar, o relaxar, é uma espécie de meditação em movimento que tem efeitos muito positivos. Isso há várias coisas, e tem tido muito foco da comunidade científica internacional, que em Portugal ainda estamos complicado. Aquém, não é? Portugal é mais atacar do que pensar se pode vir soluções, mas também há uma misturada de coisas que às vezes também torna difícil esta missão de separar o que é efetivamente válido do não válido. Mas pronto, temos que continuar a trabalhar. O Dr. Pedro Vaz, portanto, podemos encontrar e procurar os seus serviços aqui no hospital, para onde se vai deslocar, não é? No Hospital da Fundação Aurélia Mardiniche. Qual é que é a periodicidade de vinda? Às quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, portanto, o Dr. Pedro Vaz, mas sob marcação, não é? E também noutros sítios da região. Sim, eu tenho vários sítios. Pronto, desde Guiá da Beira, Sernancelho, até demais, porque pronto, mas mais fixo aqui no ABPG, em Gouveia, na Clínica Médica da Santa Casa da Misericórdia em Ceia, Viseu, e uma clínica médica que é residente na Guarda. Muito bem. Falámos então da ansiedade, desafiámos os nossos ouvintes a colocarem questões, acabaram por não colocar, mas algumas saudações ao Dr. Pedro Vaz. Acho que é importante, antes de irmos embora, que o tempo passa muito rápido e são temas que dava para estar aqui a falar um dia inteiro. Podemos regressar ao tema. Tenho também dificuldade de ser sucinto e não criar confusão e tentar elucidar e acrescentar alguma coisa. Mas é dicas para vencer esta ansiedade. E dicas, era isso que eu lhe ia dizer também. Dicas a muito fecharmos, simples. Que dicas é que pode transmitir? Organização, tentarem se organizar a nível de trabalho. Aquela ideia de não querer fazer tudo no mesmo dia. Ter até uma agenda como que é para descarregar as preocupações para o papel, e tem ali tal e tudo, não é? Ou seja, não tentar guardar tudo na cabeça. Tentar perceber para a pessoa o que é essencial para ela e o que é realmente importante, e não
andar um bocado a reboque do que é que a sociedade às vezes nos incute e nos tenta, e que depois as pessoas têm vidas. Temos uma chamada, vamos tentar perceber se será para o Dr. Pedro Vaz. Deve haver uma introspeção de pensar o que é realmente importante para mim, o que é que eu me sinto bem a fazer. É se o trabalhar sem problemas, não há trabalhos perfeitos, o meu não é, e eu mando em Minas, não é perfeito, todos nós temos os nossos senhores, portanto temos que arranjar formas de controlar ou então de libertar alguma tensão, alguma frustração, algum stress que absorvemos ao longo do dia. Isso pode ser feito aprender a respirar, e também quando as pessoas que se virem perante uma primeira crise de ansiedade, se for muito intenso, eu acho que também devem recorrer ao seu médico de família, pedir uma bateria de exames, porque pode estar a mascarar outro tipo de situações. Portanto, devemos definir as coisas, mas criar essa respiração, o tal Qigong, a meditação, o caminhar, regula essa respiração. Uma das coisas que depois fazemos muito pouco é respirar com o abdômen, com o diafragma, e a própria ansiedade bloqueia esta zona toda. Então como é que devemos respirar? Respirar, inspiração profunda pelo nariz, lentamente, e depois expirar suavemente, como se estivéssemos a empurrar uma folha de árvore de uma mesa. Quantas vezes? Fazer este tipo de pessoa quando está a ter até, por exemplo, podia estar agora aqui a ter uma crise. Eu estou aqui, não se nota. E essa respiração lenta, o que é que vai fazer? Vai fazer a tal estimulação do sistema parassimpático. Vai relaxar, vai diminuir aquela frequência de 150 batimentos por minuto, e eu estou aqui sentada. Essa frequência é adequada para fugir de um tigre ou de um leão ou apanhar o autocarro. Não é adequada para estar aqui sentado a conversar. Claro que aparece a sintomatologia. Pois é importante lembrar. Do copo d'água com açúcar, Não. porque estão dentro de água, estão a Se for um ataque de pânico, isso é mais um ataque de pânico, que é uma coisa aguda, momentânea, de grande intensidade, é um choque. Aí pode haver uma descarga tal adrenérgica que a pessoa pode até mesmo ser levada à perda de consciência, mas depois recupera. E é importante dizer isto: o ataque de pânico e a ansiedade não mata ninguém. Ou seja, quando a pessoa está a ter um episódio, deve ganhar. Não deve estar só dependente nem da acupuntura, nem de químicos, nem de psicólogos. Deve também criar defesas próprias e adaptar-se a essa situação. Perceber como é que eu vou sair disto. Como é que eu... É difícil, sem ajuda, não é? Sim, dando as dicas, mas depois é preciso fazer este trabalho, Ricardo. Aprender a respirar. Esta situação é importante perceber. Um ataque de pânico. As pessoas dizem, eu tenho coisa, vou morrer. Só estou sempre a pensar que vou morrer. Os tais pensamentos catastróficos. Ninguém morre de ataques de pânico. Portanto, exatamente. Mas se eu tiver essa consciência, vai-me permitir estar tranquilo, fazer a respiração. Depois, outra coisa importante é o foco. É desviar o foco. Se eu tenho uma crise de ansiedade, agora aqui, de desviar o foco. Ou ter uma fotografia do filho, ou de alguém querido, ou de uma imagem no telefone, ao lembrar, portanto, projetar o foco para noutra direção. Isso também vai ajudar muito. Depois a pessoa pode ter um SOS farmacológico, ou seja, pode não querer estar constantemente a tomar, que eu acho que é a opção correta, mas ter ali uma coisa como que é uma segurança de eu estar, se me der, nem
mete aquilo debaixo da língua e fique tranquilo. É como que uma prevenção e isso vai dar confiança à pessoa. Exatamente. E a pessoa vai ganhar autoconfiança, vai, antes ia a um espaço com 1000 pessoas e tinha um ataque de ansiedade. Ou não podia estar naquela sala lá em casa que tinha ataques de pânico, relaciona que é agora o podia. E isso tudo são mecanismos que podem ajudar. Pois é o contacto com a natureza. É o contacto com a natureza, é percebermos qual é a nossa natureza, de onde vimos e se é este caminho que estamos a levar. Porque para haver tanta prevalência destas situações, isto é fruto do estilo de vida que levamos. Então, devemos repensar as prioridades e devemos, de algum modo, tentar reajustar, principalmente, e deixar aqui uma última dica, a tecnologia é adicta, ou seja, vicia. E nós estamos no trabalho, já chegamos tarde a casa e está o filho, a mulher, e estamos sempre com o telemóvel ou a ver o mail do colega que ficou até mais tarde, que está a mandar, ou dali. E isso não permite que a pessoa desligue desse tal foco de stress, nem que se ligue à sua vida pessoal e ao seu familiar a fazer atividades que deviam ser, se for para a rua no fim de semana e se observar, sentar-se a observar o comportamento das pessoas, vai-se a perceber que as pessoas não sabem estar sem fazer nada. Estão aborrecidas. O simples estar com um filho a conversar ou a contactar com qualquer coisa, ou uma coisa simples. Nota-se que perdeu-se essa rotina. Claro que eu não estou aqui a generalizar, mas é para deixar, sensibilizar, por forma que as pessoas possam pensar um bocado sobre isso. E não sei se tem mais alguma coisa. Está muito haverá muito, certamente poderíamos falar, uma imensidão falar sobre este tema. Portanto, conselhos importantes, dicas muito úteis para ultrapassarmos este problema da ansiedade. O Dr. Pedro Vasco também consegue ajudar as pessoas a trazer a acupuntura. Ele também está disponível todas as quintas-feiras no Hospital da Fundação Aurélio Martins. Doutores, regressamos, julgo que na última quinta-feira